Continuando as revelações. Agora vamos falar de apóstolos. Quando o Filho de Deus revela em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, é o que ele fala. O próprio Filho de Deus, como anjo revelado em Apocalipse 1,18, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo e sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Revela João, daqueles que estão se intitulando apóstolos. Está revelado no livro de Apocalipse. Portanto, o anjo, o próprio Filho de Deus, revela a João, dando a posição daqueles que estão se intitulando apóstolos. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achastes mentirosos. Apocalipse 2:2. Lembra-se que o livro de Apocalipse é um livro revelado a um discípulo chamado João. Não mais a profeta, e sim a João, discípulo. Este é um mistério. A necessidade de arrependimento. Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Está revelado. O próprio Filho de Deus. Relembrando, 2 Coríntios 11:14, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E 2 Coríntios 11:15, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando falo do reino de Deus, falo direcionado pelo Espírito Santo através do Evangelho, me apropriando da promessa, procurando me aperfeiçoar dentro da vontade de Deus. Está revelado tudo. Pastores. O reino de Deus não comporta mais do que um pastor. É o que está revelado. João 10:16, repito, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Portanto, quando o Espírito Santo me permite abrir o meu entendimento, eu não posso jamais ir de encontro ao que o Espírito Santo está revelando. Devo obediência ao reino de Deus, ao meu único pastor, ouvindo a voz dele, que é o Evangelho. O Evangelho se cumprindo. Marcos 13:22. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como também estou falando no título de pastor,
A Bíblia Sagrada revela em Judas 12 e 13 o seguinte. Vou repetir de novo, né? Judas 12 e 13. Judas 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. Judas 12. Está na Bíblia. Judas 13. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. É importante lembrar que quando falo através do Espírito Santo, no que está escrito, sou justificado pelo reino de Deus. O entendimento foi aberto na perseverança do Evangelho, novo mandamento. Isso eu faço questão de revelar. Quando eu entendi, e eu aqui vou fazer uma correção, quando o Espírito Santo me fez entender o que é Evangelho, Deus amostra a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Testemunhas. João 5,33. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. O que o Espírito Santo revela é que as revelações existentes na Bíblia Sagrada devem ser respeitadas. O que Deus reprova são determinadas atitudes de pessoas fora do que é revelado, se considerar como testemunha. Quando Jesus aparece aos discípulos, revelado em Lucas 24, de 36 a 49, no versículo 48, quando é revelado, vós sois testemunhas destas coisas, ele está se referindo aos discípulos na ocasião em que ele traz a promessa. Esta colocação do versículo 48, alguns pregadores, lendo o versículo, incluem as pessoas no texto erradamente. Testemunhas consideradas na Bíblia Sagrada são as que Deus determinou. Fora destas, não podemos receber o título de testemunha. Acabou, é o que está escrito. Paulo, como ministro e testemunha, em que o próprio Filho de Deus lhe dando ciência de que não seria apóstolo. Atos 26, 16. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Está revelado em Atos 26, 16. O título que Paulo recebeu. Ministro e testemunha, dada pelo próprio Filho de Deus. Apocalipse 11, 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Testemunhas reveladas na Bíblia Sagrada. Termina esse bloco, dando continuidade depois à outra parte.